Bom, meus caros, hoje é o primeiro vídeo, né, desse vlog que eu pretendo construir aqui no YouTube. Então, obviamente que ele vai ser construído dentro do canal profissional, né, que é profissional barra pessoal. Então, eu tenho a rede social aqui no YouTube, eu tenho a rede social também no Instagram e a rede social também no TikTok, tá? Todos eles vinculados ao doutor.dr, né, ponto Luiz Paulo JR, né, que é justamente o nome, vamos dizer assim, o apelido, né, que eu utilizo voltado dentro do meu ramo de atuação, né, que é justamente a advocacia, e obviamente que eu utilizo também como para mostrar minha vida pessoal, né? Então, eu tomei a decisão, né, depois de assistir um vídeo do Ricardo Frazen, ou é Franzen, né, que é um youtuber, né, que ele fala sobre vídeos, sobre filmagem, sobre vlogs, né, ele é um profissional da parte área visual, né, da parte de audiovisual, e eu achei bem interessante a ideia dele, né, de documentar a vida, né, então como ele trabalha com esse tipo de atividade, né, de documentar a vida, então eu tive um certo insight, né, e foi por isso que eu tomei essa decisão, que é basicamente o seguinte, veja, às vezes na vida, não, às vezes não, né, sempre acontece isso, né, é, na terceira geração a gente já não é mais lembrado, né, já não é mais lembrado porque os registros, né, da gente, né, o meu daqui a duas, três gerações, é, eles são escassos, né, então na nossa geração, a gente ainda pegou ali no início, eu sou de 91, então eu ainda peguei o final da fotografia impressa, né? Eu lembro que também o pessoal filmava muito, tinha umas câmeras portáteis, então o pessoal filmava que eram as fitas menores, né? E tinha as câmeras maiores também, com aquelas fitas VHS. Depois veio a câmera digital, né? O pessoal também filmava bastante, registrava os momentos, mas se perdeu aquela coisa de se fazer um filme, né, sobre uma determinada viagem, sobre um determinado momento, reunir a família, assistir aquele filme. Isso se perdeu bastante, né? Pelo menos no meu ciclo de amizade eu não vejo ninguém fazer isso, na minha família ninguém faz isso também. E isso se perdeu, né? Então eu pensei, poxa, como é que eu deixo, né, para as futuras gerações e principalmente para os meus descendentes vivências, né, daquilo que eu presenciei, né? Como é que eu registro o tempo, né? O mundo ao meu redor durante esse período, né? Vamos dizer assim, sei lá, a gente está em 2026, então como vão ser os próximos 5, 10 anos, eu não sei por quanto tempo eu vou fazer esse vlog, eu pretendo fazer pelo maior tempo possível, até porque a ideia é a seguinte, é construir algo, como esse próprio youtuber falou, né? Construir algo sem roteiro, né? Sua vida é o roteiro. Então, basicamente, eu vou filmar o meu dia a dia, né? Na profissão, a minha vida pessoal, obviamente, como começa meu dia, como eu executo meu trabalho, reuniões, participações em sustentações orais, enfim. Tudo isso daí eu vou documentar, né? E o objetivo principal é inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. E para quem é do ramo do direito, eu acredito que a inspiração muito mais vai ver que a advocacia, obviamente, ela não é um glamour, né? Mas ela é recompensadora, né? Então, existem diversas situações que me mantêm nessa profissão e eu acredito que quando você vê uma pessoa comum, né, do ponto de vista de não ter nenhum reconhecimento no ramo jurídico nem nada, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho livro escrito ainda, pelo menos na parte do direito tributário, né? Então, eu acredito que quando você mostra que pessoas comuns são capazes, né, de seguir adiante, de vencer e de fazer um bom trabalho, é, isso serve como inspiração para que de repente você que está assistindo não desista, certo? Então veja, como foi que eu pensei em construir isso daqui? No final do ano passado eu fiz um compromisso, né, comigo mesmo e nesse momento nós estamos na quaresma, né, no período da quaresma,
Eu e minha futura esposa, né? Nós vamos nos casar no dia 26. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo no dia 26, provavelmente hoje, hoje é o dia do meu casamento, tá? Muito provavelmente esse vídeo vai ser programado para ser postado hoje. Então, sempre vai existir um pequeno delay, tá? Talvez de um mês, talvez de menos, mas isso é uma forma de eu, primeiro, forçar você a me assistir nas outras redes sociais, que vai estar mais demonstrando no dia a dia. E segundo, né, eu vou ter tempo para fazer as edições, as gravações, as edições e não deixar de fazer as postagens, né? O que é que acontece muito nas minhas redes sociais, né? Eu começo super engajado, super empolgado e surge de repente um imprevisto, né? Surge uma demanda do escritório, né? Surge algum imprevisto de família e eu termino atrasando. E quando você quebra isso, né? Você para um momento, 2 dias, 3 dias, para voltar é muito mais difícil, tá? Então eu optei, pelo menos com relação ao vlog, a ter esse tempo maior, vamos dizer assim, né? De quase 30 dias entre o que de fato aconteceu, né, e o que está sendo publicado, porque eu consigo fazer de uma forma mais tranquila, né? Garanto aí, vamos dizer, 30 dias de postagens já programadas, já que vai ser um vlog diário, né? Então, 30 dias de postagens já programadas e dessa forma eu não vou falhar com você que está assistindo, tá? Então, recapitulando um pouco, né? A gente está nesse período da quaresma, e no ano passado, né, eu e minha esposa, né, minha futura esposa, nós durante a quaresma, né, rezando ali o Rosário de Frei Justo, nós tomamos a decisão de casar, né? E muita coisa aconteceu nesse período, né? Então a gente decidiu casar. Eu, se eu não me engano, no finalzinho ali da quaresma, né, já tinha tomado uma decisão, acho que antes, né? Eu acho que por volta do carnaval, enfim, a gente já tinha em mente que a gente tinha o interesse de comprar nossa casa. E a gente tomou todas essas decisões assim de uma vez só, né? A gente tinha programado o casamento para outubro do ano passado, só que infelizmente minha sogra, uma semana antes do casamento, ela teve um AVC, então a gente teve que cancelar o casamento, lua de mel, enfim, e remarcamos agora para março. E ainda na quaresma, né, a gente decidiu também comprar nossa casa. Com a graça de Deus, nós compramos nossa casa. E hoje nós estamos na nossa casa, não estamos mais morando de aluguel, nem que pese, né, financiamento. Mas a gente tomou uma pequena decisão, né? Que foi justamente o seguinte: tudo aquilo que a gente sabe, né, hobby, a parte profissional, né, do que faz da parte profissional, né, os hobbies de uma forma geral, alguma outra atividade que já desempenhou, a gente pensou em produzir conteúdo, tá? Então, ensinar outras pessoas a fazer o que a gente já sabe fazer. No percurso desse trabalho, a gente também aprender novas coisas e, obviamente, que em algum momento, né, a gente tentar monetizar isso daí, tá? Então, meio que o princípio, né, geral, vamos dizer assim, que nós pensamos foi de monetizar tudo que a gente sabe, né, o que a gente consegue fazer. Então, minha noiva, ela é pesquisadora, né, então ela tem mestrado, ela tem doutorado, ela tem 3 pós-docs, então é uma pessoa com um extremo conhecimento, né, um elevado conhecimento na parte acadêmica, né? Então eu sempre fiquei martelando, né, na cabeça dela para ela vender esse conhecimento que ela tem, né? Ela primeiro, obviamente, que construir audiência, né? Fornecer o máximo de informações de graça, e depois, em algum momento, né, de repente, vender uma mentoria para quem precisa de um trabalho, né, de uma atuação mais incisiva e personalizada, né, vamos dizer assim. Então, veja, o meu primeiro objetivo aqui, vamos dizer assim, não é nem tanto a questão da venda, tá? É óbvio que isso daí em algum momento vai acontecer, mas o primeiro objetivo aqui é, obviamente, construir a audiência, tá? E aí é onde entra o que eu ia explicar antes de fazer essa pequena recapitulação. Veja, eu tentei construir como se fosse toda essa estrutura, como se fosse os filmes da Marvel, né? Então, os quadrinhos da Marvel, enfim. Por quê? Veja, se vocês prestarem atenção, vou pegar o exemplo do filme dos Vingadores, né?
Então os Vingadores ele é o principal, vamos dizer assim, que é quando reúne todos os super-heróis, mas cada super-herói ele tem um arco, né? Então eles são independentes, né, de certa forma, mas em algum momento existe uma interseção entre a história de cada um desses super-heróis, que é justamente quando eles se reúnem em torno dos Vingadores, né, que é aquela união de super-heróis. Então veja, o que é que acontece ali? Você tem a história do Homem-Aranha, você tem a história do Thor e tal. Rod vira, um aparece na história do outro, né? Um outro que não apareceu ainda aparece na história de um que também não apareceu. Então, existem arcos separados. Você tem lá o primeiro arco do Homem de Ferro, o primeiro, na verdade, do Homem-Aranha, depois o Homem de Ferro, né? Depois o Thor, teve do Hulk também, em um determinado momento. Você teve um filme da Viúva Negra, né? Então, você teve todo o Doutor Estranho também, né? Que também foi bem grande, assim, acho que 2 ou 3 filmes. E todos eles se reuniam dentro dos Vingadores, né? Agora tem mais um arco, vamos dizer assim, de como se fosse uma continuidade dos Vingadores. Então o que eu pensei foi o seguinte, veja, o arco principal, né, obviamente que é minha vida pessoal, minha vida profissional. Então eu achei prudente desenhar ele, né, construir ele dentro desse perfil que é o meu perfil pessoal profissional, né? Então é o meu perfil, né? Porque pelo menos o pessoal que trabalha com social media fala que você não deve separar pessoal do profissional. Então esse é o meu perfil, né? O meu perfil principal é esse e é justamente nele que eu vou construir esse vlog, né? Porque ele é o arco principal e nesse arco principal, o que é que nós vamos fazer, né? Basicamente, né? Obviamente que vai ter o dia a dia e vão ter, vamos dizer assim, pequenas cisões, né? Separações ou vamos dizer que assim, arcos, né? Saindo dessa linha principal voltados para pontos específicos. Então, por exemplo, eu sou advogado e, sei lá, em algum momento vai existir um arco onde eu vou falar só sobre o direito tributário, né? Ou então um arco onde eu vou falar, de repente, como se fosse um canal Dark, sobre uma outra área do direito, né? Enfim, se valendo de inteligência artificial, né? Ou de cooperação com algum colega numa área específica, né? Então, a minha especialidade, né? Minha atuação, vamos dizer assim, não vou falar especialidade porque eu não tenho um curso chancelado pelo MEC, tá? Eu tenho cursos separados, mas não são cursos, então talvez se eu disser que eu sou especialista eu posso, vamos dizer assim, né? Ser questionado, mas então prefiro ser honesto e dizer que eu tenho conhecimento, tenho experiência, né, de 10 anos de atuação na advocacia diversa, mas meu foco sempre foi o tributário, né, principalmente nos últimos 4 anos, o tributário tem sido, vamos dizer assim, o meu foco principal, tá? E nesses 11 anos de advocacia, na verdade, né, vai fazer, na verdade, agora em março. Nesses 11 anos, né, de advocacia, eu atuei em diversas áreas, consumidor, civil, e aí civil eu posso falar sucessões, família, direito das coisas, contratos, né, geralmente imobiliário tem alguns autores que colocam inseridos ali, a parte empresarial também eu executei, trabalhista e previdenciário, eu sou especialista porque eu fiz pós em Direito, Trabalho e Previdenciário logo depois que eu me formei, mas não foi algo assim que eu tive muita demanda, né? Então o meu forte durante aquele período de clínico geral era o direito do consumidor, o direito civil, né? Mas assim, a minha especialidade de fato é em previdenciário e trabalhista. E como eu tenho esse conhecimento, né, o meu objetivo é o seguinte, focar obviamente que no tributário, porque é onde eu estou tentando construir a minha autoridade, certo? Mas existem outras coisas acontecendo em paralelo que eu não vou deixar de trazer, vamos dizer assim, que informações sobre, né? Hoje em dia é possível, com inteligência artificial, a gente construir, sei lá, um vídeo, né, sem que eu precise aparecer, né? E mesmo que eu apareça, né, hoje em dia com as informações que nós temos, com a facilidade de acesso a informações que nós temos, isso não seria um problema, né? Eu sempre parto
do pressuposto que para você construir algo, né, para você aprender algo, você não precisa conhecer toda a doutrina, né, enfim, toda a jurisprudência, mas você precisa primeiro estudar, né, inclusive eu tenho um livro para ser lançado sobre aprendizagem acelerada, que é justamente tratando sobre isso, né, que você não deve nunca começar pela teoria, porque isso desmotiva, você deve começar pegando um caso prático e a partir desse caso prático você buscar entender o que está sendo falado ali e diante dos conceitos gerais da matéria, você tentar entender se existe algo que possa ser feito ali, tá? No próprio processo, por exemplo, né, na própria situação que você recebe de um cliente, você pode buscar jurisprudências parecidas, né, sobre o assunto para você entender se já existiram casos sobre aquela situação e muito provavelmente seu caso não vai ser, nossa, o primeiro que já aconteceu. Você pega uma jurisprudência e às vezes na própria jurisprudência tem a aula que você precisa, né, para aquela situação. Então, poxa, você encontra a jurisprudência, você automaticamente encontrou o processo, você materializa o processo e você estuda o processo inteiro, né? Ao invés de você perder tempo estudando, sei lá, uma doutrina inteira, não que não seja importante, tá? Mas assim, por exemplo, eu faço tributário. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender sobre tributário é o básico, né? Que são ali as partes dos princípios. E, obviamente, que escolher teses, né? Escolher um assunto específico para o qual você quer ofertar um serviço para o seu cliente, certo? Quando você toma essa decisão, né, de escolher um serviço que você vai ofertar para o seu cliente, você já tem um ponto de partida. Depois daquele ponto, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente buscar jurisprudência sobre aquele serviço que você quer vender, certo? E você vai ficar expert, você vai ficar craque naquele tipo de situação. Ah, mas se surgirem outras situações, veja, se surgir uma outra situação, obviamente você vai ter que saber como vender, né, e se comportar numa reunião com o cliente. E você, depois da reunião, vai ter tempo suficiente para analisar a documentação do cliente e verificar os casos práticos daquela situação específica, certo? Eu sempre digo que assim, o principal de tudo são os axiomas de qualquer coisa que você vai aprender. Né? Então, a parte principiológica, né, de você saber quais são os princípios, porque você tem um norte com isso. Né? Então, esse seria o principal ponto. Sendo assim, voltando para a questão do arco, então, eu tenho aqui o arco principal, que é o do vlog. Nesse arco principal, eu vou ter uma pequena fuga, né, que vai ser para os assuntos voltados para o direito tributário, né, direito de trânsito, sei lá, direito do consumidor, trabalhista, previdenciário, mas ao mesmo tempo eu vou ter a continuidade do vlog, certo? E outros arcos podem surgir desse arco principal, certo? Só que o que ocorre, né? Digamos que esse é o meu principal personagem, né? Pensando na analogia da Marvel, né? Esse é o meu principal personagem, isso é a minha vida, né? Isso daqui é a minha vida pessoal, a minha profissão, o meu trabalho. Só que tem a questão que eu mencionei para vocês anteriormente da monetização, do trabalho, vamos dizer assim, com os hobbies, né? Então, eu não sei se era o Warren Buffett que dizia que esperto mesmo é aquele que inventa a própria profissão, né? Então, veja, eu tenho uma profissão que é o direito, né? Que fui eu que inventei, obviamente, mas eu sou muito grato pelo que eu executo hoje, né? Só que existe a possibilidade, e eu vejo que isso acontece, de eu me valer do conhecimento que eu tenho em diversas áreas comuns, né? Vamos dizer assim, tipo de cultura, né? Sei lá, de jogos, de música, né? Isso daí obviamente está inserido na cultura a parte da música, enfim, né? Culinária. E eu pensei, nossa, se tem tanta gente falando tanta besteira na internet, né? É, enfim, crescendo com conteúdo de baixa qualidade, né? Obviamente aqui sem querer julgar ninguém, mas às vezes a gente fica pensando, caramba, a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto e de repente um Zé Mané que, poxa, não tem o mesmo conhecimento, não teve as mesmas oportunidades que eu tive, conseguiu vencer aqui, né, no YouTube, nas outras redes sociais também, Instagram e TikTok. E, poxa, eu meio que estou estagnado, né?
nesse mundinho meu que é só o meu trabalho específico. E eu pensei, poxa, então eu vou tentar aqui de certa forma me valer que isso aqui é um ambiente aberto, público, né? Não tem um custo nenhum para isso, além dos investimentos, pequenos investimentos que eu fiz nos materiais de qualidade. E eu vou então fazer isso, né? Então vai ter meu arco principal aqui, mostrando minha vida, minha profissão. E a gente vai ter também os personagens, né, acessórios, né? Então eu vou pegar aqui só minha pequena cola, porque só para me situar aqui, que é o seguinte, veja, dentro do, do plano principal, existe, né, um perfil paralelo que eu já tinha criado anterior a esse, que é o Leriando, né? Leriar aqui no Nordeste, né? Eu sou de Sergipe, então leriar aqui no Nordeste é você falar, né? Você conversar, você desdrobar, enfim, como a gente chama aqui, algumas coisas sei lá, ficar de lero-lero, né? Então, o leriar é como se fosse um verbo muito comum entre os nordestinos e eu utilizei esse nome, né? Até em homenagem aqui ao Nordeste, para construir esse perfil, né? Então, existe o Leriando, o Leriando Cult, né, que é um Leriando que acho que a última vez que eu coloquei, atualizei lá, botei anti-coach, né, que ele é um perfil assim, mais sem filtro, né. Aqui eu tenho que ter um pouco mais de organização, um pouco mais de controle com as palavras, e o de lá eu vou tacar o foda-se, sabe? É um perfil assim mais voltado para incentivar a leitura, certo? Assistir bons filmes, ouvir bons discos, tá? Eu até pensei em fazer um relacionado dentro dele sobre quadrinhos, mas eu vou fazer um separado. E nesse perfil, assim, eu vou utilizar ele muito mais para fazer resenhas, né, de discos, resenhas culturais de discos, filmes, é, livros. E talvez até eu venha falar sobre política nele, né? Mas esse de repente não vai ser tanto meu objetivo. Mas assim, com certeza eu vou falar sobre ideias, tá? Eu acho que falar sobre política de repente vai ser um pouco complicado, mas eu acho que sobre ideias, né? Enfim, obviamente existem de certa forma uma meio que interseção entre eu falar de ideias e políticas, né? Isso aí é muito provável que venha acontecer. Então esse perfil ele tem essa finalidade, né? Em alguns momentos, né, aqui a gente tem o arco principal, em alguns momentos eles vão sei lá, atuar em conjunto, né? De repente a publicação que eu faço aqui no arco principal seja proveniente do outro perfil, né? E aí os dois vão ganhar a visualização, enfim. Eu ainda vou estudar um pouco mais sobre isso para saber como que seria a melhor alternativa, certo? Então, esse é o outro arco, assim, acho que é o segundo que eu tenho mais apreço. Eu diria que, assim, para mim é o mais prazeroso, né? Porque é algo que eu gosto, eu vou falar sobre música, eu vou falar sobre literatura, eu vou falar é, sobre música, literatura, sobre cinema, sobre séries, né? Então, é um perfil muito mais descontraído, né? E assim, a forma da gente lutar contra uma cultura que imbeciliza, né, é a gente tentar mostrar a cultura de verdade, né? Como se fosse um trabalho de contracultura, né? Já que a cultura, enfim, atual, ela não é de tão boa qualidade, né? E se você for analisar principalmente a parte da música, a parte do cinema, né? E aqui eu estou falando de Brasil, mas assim, a depender, você consegue amplificar para muitos países, né? E a música, eu acho que é o principal, né, disso tudo. Então, esse seria, vamos dizer assim, o mais prazeroso, né? E talvez até o mais útil, né? Os outros, eles são mais nichados, certo? Então, são para situações e trabalhos pontuais, né? Eu espero conseguir também fazer as publicações. Em todos eles eu vou tentar fazer a mesma estratégia, tá? Sempre ter 30 dias de publicação já programados para evitar que eu construa audiência e em algum momento eu fale com vocês da audiência, certo? Então tem um outro personagem meu, né, um outro perfil que ele vai ser muito nichado pro pessoal do direito, né, que é o Jus Leriando, né, que vai ter a mesma finalidade. Só que nele eu vou trazer muito mais uma abordagem filosófica do direito, tá?
Então, o meu objetivo nele é pegar os clássicos do direito, né, os livros dos clássicos do direito, e debater as ideias, né, do direito. Então, nele eu vou utilizar muito mais para, de fato, analisar um livro de cabo a rabo, tipo Introdução ao Estudo de Direito de Paulo Nader, né? A Luta pelo Direito, de Rudolf von Henninger, né? Ihringer, eu não sei bem qual a pronúncia correta, os livros de Kelsen, né? Tem um autor naturalista que me falha a memória aqui, justnaturalista que me falha a memória aqui, que eu infelizmente esqueci o nome, mas que também é de suma importância, né? Tem um que é de José Galvão, eu esqueci os outros nomes dele, mas a coletânea de livros dele, né, se eu não me engano, não me recordo se é do Centro do Bosco ou se é de alguma outra editora, tem a reunião de todos os escritos dele, né? Eu tenho aqui só o Estado Tecnocrático, tá? E é isso, esse perfil ele vai ser muito mais voltado para isso, tá? De repente eu vou produzir cursos voltados para formando docentes, né? Acho que é esse o termo, que são alunos ainda das universidades que já estão ali meio que na iminência de entrar no mercado de trabalho. Então, de repente, um curso voltado para o primeiro ano da advocacia, né? Os primeiros anos, os primeiros passos na advocacia. Eu tenho essa ideia, não desenhei nada ainda. Obviamente que no início a gente vai, mais uma vez, construir audiência, né? Criar essa proximidade, né? Criar, obviamente, que a confiança. Então, nesse primeiro momento, eu não pensei em nada ainda. Tenho as ideias, obviamente, para todos os perfis, né, que eu vou criar, né? Alguns já estão criados, tipo Jusleriano já está criado, segue lá no Instagram. Ainda não tem no TikTok, mas já está no Instagram. Então todos eles eu vou tentar fazer dessa forma, né? Primeiro construir audiência. Além do Jusleriando, tem o Leriando Racing, que esse é uma das minhas maiores paixões, né? Que é mais voltado para carros, né? Para corridas, vamos dizer assim. Ele surgiu de uma ideia, né, de um pensamento de fazer lives sobre automobilismo virtual, né, jogando Gran Turismo, Automobilista 2, iRacing, né. Então depois me veio a ideia de fazer junto com essa parte mais viva, né, vamos dizer assim, que seria ao vivo, seriam as lives, falar sobre o automobilismo de uma forma geral, ser uma página de homenagem ao automobilismo, né? Então, a Fórmula 1 é minha grande paixão, assim, de esporte. E eu pensei em fazer um perfil onde eu vou falar sobre Fórmula 1, né? Eu acho que seria o ponto principal de partida. Mas, nossa, gosto muito de estocar também, né? MotoGP nem tanto, mas de vez em quando também assisto. Mas Fórmula 1 estocar eu gosto bastante. Eu pensei em fazer um perfil justamente voltado para isso, né? Mas e eu vou falar também dos videogames, né? Vai ser o Leriando Race vai ser meio que o nome da equipe, né? Nos simuladores. E aí a gente vai fazer essa mescla, né? De conteúdo virtual com conteúdo de fato de corrida, né? E do Leriando Racing, eu pensei, vou fazer também meio que um para games, né? Sempre gostei de videogame, então eu parei muito de jogar, porque obviamente quando você vira adulto, isso aí, você não tem o mesmo tempo, né? Então eu diminuí as minhas horas, né, jogando, mas eu pensei, poxa, quando eu estiver jogando eu posso abrir uma live, né? E de repente a garotada que estiver assistindo, quem estiver assistindo, interagir comigo, fazer algumas perguntas e eu de repente posso ensinar alguma coisa que venha a ser útil, né, para a vida. Então, vamos dizer assim, que seria um tiozão do game, né? Eu tenho mais de 30 anos, então vamos dizer que seria um tiozão do game. Então, o Leriando Game seria mais voltado para isso, né? Então, tem alguns jogos que eu já tenho em mente, né? Eu acho que eu já fiz até uma live no YouTube para testar. Foi o primeiro teste que eu fiz de lives, foi justamente no Leriano Games, né? Eu não quis queimar esse canal daqui. E eu fiz uma live de Farming Simulator, né? Farming Simulator 2025. Que, assim, meu grande sonho é morar numa propriedade rural, né? Morar num sítiozinho afastado da cidade. E eu pensei, por que eu não começo a aprender, vamos dizer assim, como é que gerencia, né, uma propriedade rural no Farm Simulator, né?
E aí eu comecei a jogar, mas tipo, só fiz uma session, né? Como chamam, só dei uma jogada de 1 hora e até já disponibilizei a live no YouTube, né? Então, o Jus Leriando, Leriando Cult, Leriando Racing, Leriando Games, e aí tem outros dois, né? Que eles vão estar muito mais voltados, e aí vai ter muita interseção entre eles dois, né? Intersecção entre eles dois, que é o vlog principal e esse canal, que é um chamado Manda Prato, certo? Esse perfil, na verdade, foi a primeira vez que eu tentei fazer venda online, certo? Eu construí um e-book. Eu acho que, na verdade, eu comprei um curso e vinha esse e-book e você começava a fazer as vendas com esse e-book. Era um e-book, se eu não estou enganado, sobre venda de... sobre fazer brigadeiro sem fogo. Acho que era esse o e-book. Foi a primeira vez que eu tentei, vendi algumas coisas, mas o que eu investi em tráfego terminou custando muito mais do que o que eu ganhei. Mas assim, foi a primeira experiência que eu tive com vendas. E eu deixei de stand-by, né? Esse perfil eu nunca mais usei. E aí eu pensei, poxa, eu tô fazendo algumas dietas e como no vlog eu vou mostrar a minha rotina, vou mostrar como é a minha alimentação, por que não ensinar pessoas a comer da forma como eu como, né? Cozinhar da forma como eu cozinho. E ensinar as pessoas a de repente se alimentarem melhor, né? Obviamente que eu não vou aqui trazer dieta, né? Até porque eu não tenho permissão para isso, eu não sou nutricionista. Então, o objetivo é muito mais ensinar as pessoas a fazerem certas comidas de forma mais saudável, né? O objetivo principal vai ser esse. Então, eu estava vendo que tem como você, sei lá, fazer cookies sem utilizar açúcar, né? Então, sei lá, cozinhar sem utilizar tanto tempero, né? De repente fazer só verduras, legumes, enfim, e sal, né? Em vez de botar tantos condimentos, né? Então, o objetivo principal vai ser esse e trazer alguns estudos científicos, obviamente que com respaldo da minha noiva e quando começar, obviamente, será minha esposa, que ela tem um puta de um conhecimento científico, né? Como eu falei, mestrado, doutorado, eu tenho 3 pós-doc, aonde eu vou pegar informações sobre como você reduzir o risco, sei lá, de Alzheimer, por exemplo. Eu tenho na minha família muito provavelmente o gene do Alzheimer, né? Não sei se ele é desenvolvido, se vem com gene, tem, já vi de gente dizendo que é um gene, enfim, um gene, né? E minha avó ela tem, né? Meu avô teve alguns derrames, não chegou a ter Alzheimer. Mas pelo outro lado da família, né? Pelo lado do meu pai, eu tenho diabético e eu tenho hipertenso. Então, assim, o meu objetivo, obviamente, mas também tem um gene positivo, né? Fazendo uma ressalva que o meu avô faleceu com 100 anos e minha avó, que tem Alzheimer, hoje tem 100 anos também. Então, pode ser que isso daí eu também tenha de positivo. Mas aí o objetivo é que eu consiga, obviamente, prolongar minha vida ao máximo possível, né? Obviamente, enquanto Deus permitir. E eu ter uma boa qualidade de vida, né? Então, esse é o, vamos dizer assim, o primeiro ponto e objetivo principal desse perfil é trazer justamente alimentos, né, que nós achamos deliciosos, mas com uma repaginação de uma forma que ele fique mais saudável, né? Então, o mandar prato seria isso. E eu e minha noiva, né? Então, nós éramos só namorados, né? Nós tínhamos um perfil sobre achadinhos, né? Então esse perfil, obviamente, que ele vai ser muito mais voltado para Instagram, para TikTok. Dificilmente eu acredito que ele vai estar no YouTube, mas de repente eu venho a utilizar ele como sendo um canal de reviews, né? Então pode ser que eu desenvolva isso, mas por enquanto isso não é um projeto. A gente está tentando, obviamente, dar atenção ao principal. Ela está desenvolvendo mais a parte de TikTok Shop. Ela está tentando também fazer um vlogzinho dela mais simples, né? Ela não está no YouTube, está no TikTok, no Instagram. E ela tem um profissional dela, né? Que é mais voltado para a parte de ciência, né? Acho que é ciência sem neura, ciência sem dificuldade, né? Então é um perfil, depois eu vou postar aqui para vocês seguirem também. É um perfil voltado para a parte científica, para a construção de artigo científico, ensinar, na verdade, né? Como que a pessoa faz artigo científico, como que a pessoa constrói uma carreira no, no,
numa carreira acadêmica, né, no mundo científico, e ela está mais voltada para isso, né? Eu estou mais voltado realmente para essa questão da minha profissional, pessoal, barra pessoal, né? E isso do hobby, dos hobbies, né? Então, eu diria que é isso assim que eu tenho mais para falar, né? E, e aí fica também ensinamento, tá? Tudo vocês escrevam, coloquem no papel e executem, né? Então, meio que essa decisão, a bem da verdade, eu tomei no dia 21, né? De fazer o vlog, né? De, enfim, vou fazer isso. Eu iniciei o modo caverna. Nosso casamento é no dia 26, então eu disse, vou iniciar agora na quaresma, né? Vou aproveitar, eu vou ficar fazendo esse modo caverna para me dedicar justamente a parte do meu trabalho, né? Desempenhar o melhor possível, zerar minhas pendências e conseguir gravar o máximo de vídeo possível e editar o máximo de vídeo possível, né? Então vocês vejam, isso no dia 21, eu iniciei o modo caverna, né? Os compromissos em função da quaresma, ficar sem açúcar, jejum quarta e sexta, então hoje eu não almoço. Eu ainda não tomei café, daqui a pouco eu vou tomar café. Geralmente meu café da manhã, em dias que eu tenho jejum, eu não como carne também. Então são 3 ovos, né? Faço um omelete com 3 ovos e queijo. E depois eu tomo café com água, com óleo de coco. E perto do meio-dia, às vezes 10h30, 11 horas, eu tomo outro café com óleo de coco. E aí eu fico assim até as 17, às 18 horas, né? Então, e muito provavelmente eu vou comer a mesma coisa, ovos e, e queijo, né? Pode ser até que eu faça alguma coisa diferente, mas como eu não posso comer carne na quarta e na sexta, geralmente eu faço dessa forma, certo? Então, sem álcool também, né? É uma outra situação também, eu vou ficar sem álcool até o dia 26, porque no casamento, né, vai ser um casamento bem simples, vai ter vinho, então vou tomar vinho. E buscar falar apenas o necessário, né? Então, o objetivo principal dessa penitência é evitar conversinha, evitar fofoca, né? Essas coisas, né? Então, o vídeo aqui, pelo que eu estou vendo aqui na telinha que eu tenho aqui de retorno, já tem quase 40 minutos, né? E eu vou falar ao máximo, não sei quem vai ficar aqui até o final, mas se você ficar até o final, curta. Mas para mim já é uma grande vitória fazer um vídeo tão extenso, né? E o objetivo é que todos os vídeos eles sejam assim mais extensos. Eu sei que o pessoal que é mais jovem não dá muita atenção para isso, mas eu estou na casa dos 35, de repente pessoas com a mesma idade que eu podem estar na mesma situação. E de repente esses vídeos que eu vou postar longos, né, podem ajudar você a desenvolver da mesma forma que tudo que eu estou colocando no papel, tudo que eu estou executando está conseguindo me levar para os próximos passos, né? Deus está me abençoando bastante. E aí eu coloquei aqui alguns compromissos complementares, né? Um deles é sem Instagram, TikTok e YouTube, só o essencial, né? Eu só estou acessando o YouTube para aprender coisas, certo? Eu não estou acessando para ficar vendo miolo de pote, vendo potoca. Concluí 3 cursos que eu tinha comprado, né? Um voltado para a parte de marketing profissional, um outro voltado para a criação de conteúdo tipo canal Dark e um outro sobre automações, né? Com o N8N. Criar conteúdo para todo ano, para todos os perfis. Então veja, meu objetivo aqui, principalmente conteúdo estático, né? Para esse canal aqui, obviamente que não vai ser conteúdo estático, mas vão ter conteúdos, né, nos outros perfis. Não sei se nesse daqui também até lá vai ter também. Vai ter uma mescla de conteúdo onde eu vou estar falando e com conteúdo que vai ser de repente de canal Dark, né? Eu vou tentar, tipo, na edição desses vídeos assim, é, colocar algumas coisas interativas, colocar umas besteirinhas assim para prender você mais, para não ficar essa coisa muito cansativa, eu só falando e não ter nada assim mais lúdico para você ficar preso no vídeo, no conteúdo do vídeo. Isso aqui é só um manual inicial, né? Eu vou ver se de repente eu coloco também como podcast lá no Spotify, né? Não sei se vai ter, enfim, relevância, mas eu acho que eu vou colocar lá também. Porque aí você pode de repente no trabalho, né? Indo pro trabalho, enfim, e ouvindo, né? Não atrasar nada no meu trabalho. Então às vezes acontece de, poxa, por questões pessoais, eu terminar atrasando alguma coisa no trabalho. Então um dos compromissos é não atrasar nada no trabalho. Ampliar conhecimento jurídico, né? Então o tempo onde eu pretendo, né?
construir o maior repertório jurídico dentro do direito tributário, principalmente na parte de execução fiscal, que é o que mais hoje tem demanda, né? Para tentar, obviamente, né, conseguir trazer o melhor resultado para os meus clientes, né? Uma outra coisa, revisar escritos em áudio. Veja, eu tenho uma infinidade de escritos que eu, de repente, sei lá, estou indo para o interior visitar os meus pais moram no interior chamado Lagarto, e eu coloco o microfonezinho aqui e vou falando, né, alguma coisa, alguma reflexão sobre algum livro, enfim, como se fosse um ensaio, né? Então eu tinha a ideia de escrever ensaios e eu sempre gravava, depois transformava em áudio e não editava, né? Então eu coloquei aqui fazer essa revisão justamente para ver se a partir dali eu já consigo construir mais alguma coisa, algum livro, né? Algum vídeo sobre essa reflexão, enfim. Resumir livros lidos, né? Então um dos objetivos tanto do perfil profissional, que é esse daqui, perfil profissional barra pessoal, como do Leriano Cult, é trazer análise de livros, né? Então, vários livros que eu já li, eu li e não fiz os resumos, né? Fiz as anotações e tal, mas não cheguei a fazer assim uma resenha sobre aquele livro que eu li, né? Então, isso daí eu vou fazer, né? Aí uma outra coisa foi o, o Jailbreaker no meu iPad 2. Veja, eu tenho um iPad que meu pai me deu logo quando eu entrei na universidade, eu acho. E eu tenho muito ciúme porque, pô, foi um presente, né? E eu não sei se acontece isso com vocês, mas a Apple, quando você compra um bem, um item, depois de um tempo ele fica obsoleto, né? Isso é um absurdo. O aparelho não quebra, mas em compensação ele fica obsoleto porque ele deixa de ser atualizado, obviamente, né? Porque o hardware dele vai ficando obsoleto. Mas, tipo, para coisas simples, eu só uso o iPad para ler, né? Então, para coisas simples, você não consegue mais, né? Você consegue abrir o iBooks, mas aí outros aplicativos, por exemplo, PDF Reader, né? Que ele é interessante, dá para você riscar, enfim. E o iBooks você não consegue riscar PDF, né? Então, uma das coisas que eu vou ter que fazer é o jailbreak, né? O pessoal me orientou a fazer esse jailbreak, aí uma das coisas que eu vou fazer de compromisso, né? Complementares para voltar a utilizar mais esse iPad 2. Fazer automações básicas da casa, né? Então, a gente pretende criar robôs dentro do Telegram, do WhatsApp, que vão fazer algumas tarefas básicas. Por exemplo, registrar na nossa planilha de gastos os gastos que a gente teve, né? Registrar as atualizações das nossas contas bancárias, né? Para a gente acompanhar os gastos. E aí as automações básicas para advocacia, tipo atender o cliente, agendar reunião, essas coisas, né? Então, o objetivo desse curso de automação é justamente fazer essas automações iniciais aqui. Eu quero fazer muita coisa com automações, né, para agilizar meu trabalho, mas nesse primeiro momento vai ser isso daqui. E eu acho que o último compromisso, né, eu tenho agora 30 dias, né, contados de hoje, para aprender 3 idiomas, né? Então, na nossa lua de mel, nós vamos para França, Suíça e Itália. E eu não queria ir só com o celular para estar me orientando, só com o inglês para estar me orientando nesses países, né? Existem algumas pessoas que falam que o francês ele é bem pernóstico com isso, de não querer falar inglês, né? Então eu pensei, vamos tentar pelo menos aprender o básico, né? Então eu tenho 30 dias aí para aprender o básico e eu vou documentar esse período de estudo porque dentro do meu livro de aprendizado acelerado, eu tento nele dar ideias de arcos de estudos, vamos dizer assim, sobre como você aprende algo mais rápido. E uma das coisas é justamente os idiomas, né? Hoje em dia é muito incomum as pessoas falarem 4, 5, 6 idiomas, mas em um determinado momento, né, principalmente quem tinha um pouco mais de condição, né, de, poxa, viajar, enfim, aqui não estou, obviamente, menosprezando ninguém, mas era comum, de repente, falar português, latim, né, ou pelo menos ler em latim, entender o latim, francês, inglês, né, em alguns casos espanhol, né, então isso se perdeu, né, com o tempo. Então, o meu objetivo é justamente tentar aprender o máximo de idiomas possíveis. Esse ano eu tenho esse compromisso, tá? E depois do casamento eu tenho o objetivo de estudar latim, grego e o hebreu, né, o hebraico, para
estudar, me aprofundar mais nas escrituras. E meu último compromisso, vamos dizer assim, até o casamento é justamente esse, né? De construir e documentar isso para tentar inserir isso dentro do curso e ensinar as pessoas que vão de repente adquirir o livro, né? Como que ela pode na prática executar isso, certo? Então, eu diria que até já me alonguei demais, esse é o primeiro vídeo, tá? É muito mais um manual, dizer como que tudo vai ser executado, né? Ficou faltando só eu falar sobre um último personagem, né? Vamos dizer assim, um último perfil, que foi uma ideia que eu tive ontem, né? Que é um perfil voltado para quadrinhos, certo? Que vai ser o Leriando Comics. Nesse Leriando Comics eu vou trazer, obviamente, que os quadrinhos que eu gosto de ler, né? Eu perdi muito essa prática, quadrinhos, mangás, enfim, eu sempre gostei bastante. E trazendo muito mais com a visão de hoje, né? Da pessoa que eu sou hoje, do que de repente quando eu comecei a ter esse hábito. E tentar fazer reflexões disso, né? De um determinado quadrinho, né, de um determinado personagem com a realidade, né? Com, 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 com o aspecto da realidade de hoje, né? Então tentar fazer reflexões a partir, obviamente, dos quadrinhos na realidade de hoje. Tem uns que eu sei que vai ser quase impossível, tipo Berserker, que é um mangá que eu gosto. Eu acho que é muito difícil assim fazer uma reflexão sobre a atualidade a partir dele, né? Mas, por exemplo, o Justiceiro, né, que é um que eu gosto bastante, o Batman, enfim, né? Então, esse daí eu ainda não tenho data para iniciar, mas é um dos objetivos, tá? Então, por hoje é só, né? Eu acho que se você estiver vendo esse vídeo e se você chegou até aqui, muito provavelmente hoje é dia 26 de março e é o dia do meu casamento. Então, a partir daqui vocês vão ver o que eu gravei nos últimos dias. E para você ver o que está acontecendo hoje, né, na minha vida, eu acredito que o melhor é que você siga o meu perfil no Instagram, certo? Que você siga o meu perfil no TikTok, porque lá eu acredito nessas duas redes sociais que são muito mais, é, enfim, líquidas, né? Vocês vão ter maiores informações do meu dia a dia de fato, né? Atualizado, né? Vamos dizer assim, no dia mesmo, tá? Então, espero que vocês me acompanhem nessa jornada, que ela também possa ajudar vocês a evoluírem, né, de certa forma, que cada um desses personagens que eu falei para você dentro é, ou vinculado, né, de alguma forma a esse arco principal que vai ser esse vlog, que vocês também possam aproveitar, né, o conteúdo desses outros perfis e na medida do possível eu espero ajudar também vocês. Perfeito? Vou pedir obviamente que vocês, né, paguem aquele pedágio da curtida, né, do comentário, se possível, e se puder também me ajudar deixando aqui uma orientação, né, se você já faz vlog, você caiu aqui, né, você deixa algo que você aplica nos seus, né, que de repente me ensine do jeito que você faz, eu de repente vou lá dar uma olhada no seu vlog para pegar ideias, e para você que ainda não começou, de repente aqui pode ser o seu pontapé inicial para aprender. Perfeito? Um forte abraço, que Jesus abençoe todos vocês e fiquem com Deus.